pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Se fecho os meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo também a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Olha pra mim, não deixe que a força do medo apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela a brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Ei, olha pra mim,
a força do medo, apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança, da estrela brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Tua casa neste dia, ó Maria, abre as portas, abre os braços pra Jesus. Dai entrada a todos os filhos da agonia, que recebam teu amor e a tua luz. Mãe querida, protegei a todos nós, neste mundo de amargura e expiação. A quem chora, consolai com a tua voz, e guardai-nos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Eis que lhes mostro um caminho sob modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor. Tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor.
noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo, nosso momento do tratamento espiritual. Que o nosso Mestre amado Jesus possa adentrar o seu lar em mais esta noite, trazendo muitas bênçãos para você e sua família, levando alegria, levando consolo, levando o abraço fraterno que Ele sempre nos traz quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que Ele entre em nossa vida, que os seus ensinamentos, que as suas palavras possam ter eco na nossa vida, no nosso coração. Então que o Mestre Jesus esteja presente em seu lar em mais esta noite. Meu nome é Isadora, sou trabalhadora da Casa Espírita Caminho da Luz, para quem não me conhece, e estarei com vocês nesta noite conversando um pouquinho mais sobre o tratamento espiritual. E aí eu aproveito para falar que, caso você não tenha feito a sua triagem na terça-feira à noite, não perca essa oportunidade, mande mensagem para nós nos telefones que são publicados durante a reunião pública, a palestra da terça-feira à noite, que as triagistas vão entrar em contato com você e aí você vai poder compreender como que esse tratamento mediúnico, como que esse tratamento espiritual pode te auxiliar, seja qual for o problema que você estiver passando, a dificuldade, a tristeza, qualquer que seja o momento que você esteja passando na sua vida, precisando de ajuda, converse conosco, mande a sua mensagem para nós, nos telefones que são publicados no nosso Facebook durante a palestra, e a gente está aqui com muita alegria para te auxiliar no que for preciso, levando esse Consolador prometido, levando os ensinamentos que o Espiritismo tem a nos auxiliar. Nós estamos aqui para levar para vocês. Que nós possamos nesse momento então fazer a nossa prece inicial para iniciar a nossa conversa de hoje. Então vamos todos juntos, de olhos fechados, respirar calma e profundamente, apacientando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, confiando que o nosso Mestre Jesus já está presente em nosso lar nesse instante, agradecendo a Ele as alegrias, a força, a coragem que Ele tem nos dado até este momento, a cada situação que passamos em nossa vida, que possamos agradecer a Ele por nunca estarmos sozinhos. Mestre, amigo, que em mais esta noite possamos juntos, encarnados e desencarnados, estudar um pouco mais do Teu Evangelho, Senhor, abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber o Teu Evangelho e compreender, Senhor, que contigo o nosso fardo é leve, o nosso jugo é suave. Obrigada, Jesus, Tu que é o médico das almas, por vir de encontro às nossas dores, às nossas dificuldades, mas obrigada, Senhor, ainda mais por renovar o nosso bom ânimo, por reacender a chama divina que existe em nós, nos alimentando essa fé e nos dando forças para continuar a caminhar. Muitíssimo obrigada, Jesus, por tudo e que o Senhor permaneça conosco, Senhor, em mais esta noite. Graças te damos e que assim seja. Meus irmãos, como eu tinha dito, hoje é a nossa aula do tratamento espiritual. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a obsessão. Essa é a nossa terceira aula, onde até agora nós vimos e entendemos um pouquinho mais sobre o que é a obsessão. Nós aprendemos como o processo obsessivo se instala em nós, quais as consequências dessa ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo e, principalmente, aprendemos que as nossas más escolhas, os nossos maus hábitos e defeitos é que são os responsáveis por facilitar a ação dos obsessores em nossa vida, pois eles apenas fomentam os defeitos que já existem em nós, as más tendências que já existem em nós. Então não há uma implantação de um defeito em nosso espírito por parte desses irmãos ainda menos esclarecidos e que nos obsediam. E nós aprendemos também que os espíritos obsessores são nossos irmãos menos esclarecidos, como eu tinha dito, que muitas vezes ainda obstinados na vingança em fazer justiça com as próprias mãos,
pois usando o seu livre-arbítrio, eles escolhem cobrar de nós as dívidas de amor que nós carregamos ao longo das reencarnações. Esses espíritos merecem a nossa compaixão, merecem a nossa paciência e, acima de tudo, meus irmãos, esses espíritos merecem as nossas orações, os nossos pedidos de melhoria a esses corações que se encontram ainda tão endurecidos. Porque, assim como nós, são filhos de um Deus amoroso, de um Pai celestial, eles são nossos irmãos, com os mesmos defeitos, com as mesmas falhas que nós, e por razão de leis divinas, leis imutáveis, eles estão interligados a nós, não existindo uma única vítima nesse processo de reparação que deve ser feito com muito amor. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre como nos libertarmos desse processo obsessivo, pois ele tem cura, como nós dissemos nas aulas anteriores, mas depende principalmente do nosso esforço, da nossa mudança e do reconhecimento da necessidade de ajuda, para facilitar, para colaborar com o amparo que a espiritualidade tem a nos oferecer, que são amigos maravilhosos, bondosos, espíritos evoluídos, que estão prontos para nos proporcionar o que há de melhor, de transformação, de ajuda e de amor para as nossas vidas. O Espiritismo veio ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões inferiores. Eu sou a porta, a verdade vos fará livres, nos disse Jesus. O Espiritismo vem nos esclarecer, meus irmãos, com a permissão de Jesus, sobre a continuidade da vida após a morte do corpo físico, nos explicar sobre as inúmeras vidas que tivemos e ainda teremos, e que somos autores da nossa própria história, nós somos autores das nossas vidas e onde nós não podemos fugir das consequências dessas nossas escolhas. O Espiritismo também nos traz os ensinamentos redivivos de Jesus, nos mostrando que ele, esse irmão amado, é a porta, é o caminho, a verdade, a vida, para alcançarmos a verdadeira felicidade, aquela felicidade que nós só encontraremos no plano espiritual, na morada celeste, ao lado de nosso Pai maior, do nosso Criador, e que tanto nos abençoa e que tanto cuida de cada um de nós. Mas quais os meios de se combater a obsessão? E o início, o primeiro que o texto cita para nós, é o fortalecimento da alma. Para se evitar as doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é mister fortalecer a alma. Daí a necessidade de o obsidiado, aquele que sofre a obsessão, trabalhar pelo seu próprio melhoramento, disse Allan Kardec no livro A Gênese. Então é muito importante que nós possamos fortalecer a nossa alma, compreender a necessidade do auxílio, da ajuda, de buscar essa ajuda para que nós possamos ter esse auxílio maior da espiritualidade. Nós precisamos também ter o hábito da prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder que a prece tem, a ligação grandiosa, imensa, profunda que nós conseguimos fazer com os emissários de Deus, com os trabalhadores do Cristo, por meio da prece, nós viveríamos em constante oração, assim como nos ensinou Jesus na máxima do vigiai e orai. Então que nós possamos usar essa ferramenta para conversar com Deus, para falar a Ele o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivenciando, mas falar de uma maneira sincera, sem máscaras, com muita humildade. Dizer a Ele que nós sentimos medo, que nós estamos revoltados, que nós não conseguimos concordar com as situações que nos acontecem, mas sem revolta. Que nós conseguimos também, que Deus nos dê o fortalecimento
para aceitar muitas coisas que nos acontecem sem a revolta, sem questionar a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe aquilo que nós tanto necessitamos. Outro meio que nós podemos utilizar para combater a obsessão é a autoeducação. Nossas mentes, como nossos corações, devem estar sempre ocupados com o que é puro e bom, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mal. E aí eu puxo um questionamento e uma reflexão. Como nós estamos utilizando o nosso tempo? Onde nós estamos dedicando os nossos pensamentos? Quais são as nossas leituras? Quais são esses nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Nós permanecemos horas e horas perdendo tempo nas redes sociais, só vendo notícias tristes, só vendo calamidades, só vendo o lado mal do ser humano? Ou nós usamos esse meio maravilhoso, essa tecnologia grandiosa para descobrir novas descobertas científicas, pessoas que utilizam o seu tempo para ajudar outras pessoas, para ler livros que vão trazer para nós conhecimentos grandiosos, que vão nos auxiliar no nosso crescimento moral e espiritual. Onde nós estamos dedicando o nosso tempo? Onde está o nosso pensamento? Colocando em prática a máxima de Jesus do vigiai e orai, nós temos, meus irmãos, um meio eficaz para combater as investidas do mal e evitar o processo obsessivo. Porque se nós estamos ocupando nossos pensamentos com boas leituras, com boas músicas, com boas informações, como nós explicamos na aula passada, aquele irmão obsessor não vai ter acesso a nós. Ele não vai conseguir nos influenciar maus pensamentos, maus sentimentos e atitudes. Então, ao dedicar o nosso tempo ao que há de bom, nós estamos ligados aos bons sentimentos da espiritualidade amiga, de espíritos mais evoluídos. Nós vamos conseguir olhar para as situações da nossa vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais natural, e vamos conseguir encontrar soluções e meios de lidar com tudo aquilo que nos acontece. Mas também nós sabemos que a busca pela melhoria e transformação íntima é uma via de mão dupla, ou seja, ajuda-te e o céu te ajudará. Nós não podemos esperar que somente a espiritualidade faça a parte dela e a nossa. Nós não podemos ficar sentados e parados esperando uma solução milagrosa para aquilo que nos acontece, sendo que muitas vezes, se não a maioria delas, todas elas, o que nos acontece são consequências das nossas más escolhas. Então nós estamos em determinadas situações porque queremos, porque tivemos essa escolha e não podemos de maneira egoísta acreditar que a espiritualidade vem para resolver todos os nossos problemas de uma hora para outra e de uma maneira tão fácil, tão simples. Então, quando nós compreendemos que devemos fazer a nossa parte, que nós devemos auxiliar a espiritualidade, auxiliar o plano maior, onde a nossa vontade e esforço potencializam os bons resultados da reforma íntima, compreendendo que nós precisamos nos melhorar e transformar. Quando nós nos esforçamos nessa tarefa, nós facilitamos em muito o trabalho que a espiritualidade tem conosco, e nós vamos estar mais propícios ainda a receber bons pensamentos, boas intuições e continuar nesse labor, nessa tarefa, nesse trabalhinho de crescer. Por sua vontade, pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. E reforçando, caso nós não tenhamos forças para buscar ajuda ou até mesmo para reconhecer que nós estamos doentes, que nós necessitamos de uma atenção especial, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, permite que seres muito amados intercedam por nós. E
aqueles nossos familiares, os nossos amigos, que muitas vezes nós temos tantos conflitos, são eles que nos amam incondicionalmente e que rogam por nós o que há de melhor, que intercedem por nós nos tratamentos desobsessivos que nós tanto necessitamos em muitos casos. Como poderemos então nos livrar da obsessão? E essa frase vocês vão ouvir constantemente, que é a reforma íntima, que é a mudança desse homem velho que ainda habita em nós, cheio de defeitos, apegado a esses defeitos, apegado aos males que fez e que, às vezes, com sentimento de culpa, não quer se libertar. Antes de qualquer esforço externo, se há que dispor o paciente à renovação íntima, intransferível, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que conscientizem-se das responsabilidades que lhes dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Então, meus irmãos, compreendendo que estamos num processo evolutivo de nosso espírito, onde precisamos ainda passar por muitas provas e expiações, aceitamos que somos falhos, cheios de defeitos, mas precisamos agir também. Quando nós identificamos essa grandiosidade do amor de Deus sobre as nossas vidas, que nos permite as inúmeras reencarnações, nós compreendemos também que o objetivo dessas reencarnações é crescer, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos nossos irmãos aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, ascender, ou seja, crescer, subir moral e espiritualmente. Mas essa compreensão também nos leva a aceitar que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos ainda, que estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Então, compreendendo essa nossa condição, nós precisamos olhar com muito carinho para dentro de nós e agir a cada momento, a cada atitude, compreendendo que se não conseguir hoje, amanhã eu consigo. Se não, eu não consegui amanhã, eu vou continuar tentando e me esforçando para conseguir me tornar um ser melhor. A prática da reforma íntima, como disse o texto, ela é intransferível. Infelizmente, nós não podemos entregar nas mãos de seres angélicos a transformação dos nossos espíritos, que seria rápido e fácil para eles que já sofreram, cresceram, se tornaram espíritos puros, espíritos perfeitos e já sabem como lidar com essas dificuldades, né? Só nós podemos fazer isso, só cabe a nós essa transformação. Senão, nós vamos recorrer inúmeras vezes ao tratamento espiritual ou a qualquer outro meio de auxílio, obtendo resultados momentâneos. Se nós não tivermos essa percepção de que ela é uma mudança constante e durante toda a eternidade, não é algo que nós vamos fazer agora e nos tornar perfeitos para sempre, nessa única encarnação. E aí nós podemos dar como exemplo que é como tomar um remédio para uma azia, mas continuar nos alimentando mal, continuar ingerindo alimentos que vão nos prejudicar e aumentar essa azia. A gente toma a medicação, se alimenta mal, sente a dor, toma a medicação, passa, volta a comer mal de novo, volta a sentir a dor. E aí vira esse ciclo vicioso. Então se nós não nos atentarmos que a prática da reforma íntima ela é constante e até o dia que nós nos tornarmos perfeitos, nós vamos cair no erro, buscar ajuda, melhorar e voltar ao erro. E não posso deixar de lembrar aquela parábola do Cristo, quando levaram a mulher adúltera até ele, quando ninguém atirou a pedra naquela mulher e Jesus disse para aquela mulher ir, o que ele recomendou? Que ela fosse e não mais pecasse. Ou seja, que ela se esforçasse para não cometer mais o mesmo erro. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. O tratamento espiritual nos auxilia a ter essa força, a ter esse bom ânimo para parar, pensar, enxergar e dar início nesse processo de transformação ou dar continuidade a ele se nós deixamos ele parado por algum tempo.
E também é muito importante, quando nós falamos da oração há pouco, por que ela é tão importante? Por que Jesus falava do vigiai e orai? E também nós chamamos a atenção para a prática do culto do evangelho no lar. Porque fazer oração no lar, fazer oração em família é tão importante. Culto do evangelho no lar é a reunião da família em dia e hora certa para estudo do evangelho e oração em conjunto. Quando o evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Quem nunca passou por essa situação de estar com o coração doído, passando por uma tristeza, uma perda grande ou algo muito dolorido, e quando se colocou em oração verdadeira, quando se entregou aos bons pensamentos, conversando com Deus, aquele sentimento desapareceu, você se acalmou, você se asserenou, o choro parou, e aí você conseguiu olhar de uma maneira diferente para aquela situação e aprendeu a lidar de forma diferente com ela. Quem nunca? É nesse momento que a prática do culto do evangelho no lar, que a oração em família vem nos ligar à espiritualidade, vem permitir que a nossa casa, o grandioso coração do nosso lar, se abra a Deus para receber as benesses celestiais. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do evangelho, toda a família recebe o benefício da comunhão com o alto. Mas também vale muito ressaltar, meus irmãos, que caso você não tenha essa companhia dos seus familiares, ou que você more sozinho até mesmo, não se entristeça, não ache que você não pode fazer o evangelho por causa disso. Dentro do seu quarto, no seu ambiente sagrado, no seu ambiente de calmaria, faça o culto do evangelho, faça a leitura de uma mensagem edificante, rogue o auxílio e o amparo da espiritualidade, porque como nós podemos ver na imagem, quando a família está em oração, ou até mesmo quando um integrante da família está em oração, rogando por todo aquele lar, nós recebemos o amparo e o auxílio da espiritualidade. Eles estão presentes ao nosso lado a cuidar de nós. E ali nós podemos ver na imagem, do lado de fora da casa, fica um espírito protetor, cuidando daquele ambiente, impedindo que irmãos menos esclarecidos, irmãos desencarnados, adentrem o lar e possam provocar alguma desordem, algum desequilíbrio. Dentro do nosso lar, a espiritualidade trata a cada um desses familiares, até mesmo aqueles que não querem participar do culto, ele está sendo tratado, ele está sendo cuidado. Há a fluidificação da nossa água, como ali vocês podem ver o Espírito impondo as mãos e derramando fluidos salutares naquela jarra de água, que vai servir de tratamento para toda aquela família. A espiritualidade também socorre os irmãos desencarnados que por algum motivo estão interligados a nós e estão dentro do nosso lar. Então, aquele que está pronto, que está preparado para ter auxílio, para ter o despertar da melhoria, é amparado por essa espiritualidade. E aqueles irmãos ainda menos esclarecidos, que não querem aceitar a ajuda, que ainda não tiveram o despertar em seus corações para mudança, se afastam, como vocês veem na imagem, são retirados do nosso lar. Então, por isso que é tão importante que a gente realize o culto do evangelho no lar, que a gente tenha o hábito da oração à nossa família, colocando em prática a máxima do Cristo, do vigiai e orai. Além da realização do evangelho no lar, há outros meios que nos auxiliam a combater a obsessão. E nós temos a mais linda de todas, que Pedro disse que a caridade cobre a multidão de pecados. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Imaginem um mundo onde nós fazemos ao nosso próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Somente o que há de bom, somente o que há de belo, somente a alegria. Assim como o nosso Cristo disse que um dia será o nosso planeta Terra. Então nós estamos encaminhando
para essa glória, para essas alegrias, mas essa transformação depende de cada um de nós. Depende não só da caridade material, porque ela é muito fácil de ser feita, porque nós damos daquilo que sobra de nós, nós damos do nosso supérfluo. Então ela é muito simples, mas há também a caridade moral, aquela que exige do nosso coração, que exige a nossa transformação, que é compreender a dificuldade do nosso irmão de perdoar, compreender que o outro também está em processo evolutivo e tem as suas dificuldades, as suas dores, as suas tristezas. É nos colocarmos no lugar daquelas pessoas que convivem conosco. Então a caridade moral é a que exige de nós uma maior transformação. E ela sendo feita, sendo colocada em prática, nos ajuda nesse processo de combater a obsessão. Temos também as leituras edificantes. O livro espírita é sempre amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos a encontrar. Quantas vezes nós pegamos livros que relatam imagens lindíssimas, a ajuda de pessoas, umas ajudando as outras, pessoas que se amam e que amparam, perdoam. Todas essas leituras nos proporcionam sentimentos tão bons, né? Sentimentos de que nós somos capazes, de que nós também podemos colocar em prática aqueles exemplos. Mas nós precisamos nos atentar sempre a isso. Ao levantar, ter o hábito de fazer uma oração, agradecendo a Deus a oportunidade de acordarmos vivos. Às vezes a gente já levanta, já pegando o celular e olhando as notificações, aí já vamos nos entregar à rotina do dia, a tantas dores, a tantas preocupações e nos esquecemos de agradecer o dom da vida. E aí abrimos às vezes as redes sociais e as páginas de notícias e vamos lendo e nos alimentando somente de notícias desagradáveis. Não façam isso, meus irmãos. Leiam literaturas, leiam livros que proporcionem bons sentimentos. Porque quando a gente já começa o dia bom, o dia de uma maneira de uma maneira alegre, com certeza ele vai durar assim durante todo o dia. Então que nós possamos fazer leituras edificantes, que nós possamos utilizar do conhecimento que o Espiritismo tem a nos trazer também para alimentar a nossa alma. E como jamais podemos esquecer que Jesus está ao nosso lado, que Ele nos ama, que Ele nos auxilia tanto, Ele proporciona outros meios para que a gente também aprenda. São os cursos, e a nossa casa de oração oferece os cursos de noções básicas da doutrina espírita, curso Nosso Lar, Paz, Corrente Magnética. Entre em contato conosco nos nossos telefones e se informe um pouco mais sobre esses cursos que a nossa casa de oração tem a lhes oferecer. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Quem aspire entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. É muito bom assistir palestras, ler alguns livros, saber do que é o mundo espiritual dito por outras pessoas, mas nós precisamos nos libertar, meus irmãos, da ignorância, assim como o texto disse. É importante que a gente estude, que a gente procure conhecimento, porque nós precisamos fazer isso, ninguém vai poder fazer por nós. E como o Espiritismo também nos ensina, a nossa fé precisa ser raciocinada. Nós devemos e podemos acreditar em Deus, mas precisamos saber por que acreditamos. E é esse o raciocínio, essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz e que tanto nos incentiva. E mais uma vez, relembrando a prece. A oração, porquanto desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia anti-obsessiva mais relevante que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. Quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos quais são os nossos limites, quando percebemos alguma mudança de humor, alguma alteração de sentimento, é um momento propício para que a gente potencialize ainda mais as preces para, como o texto disse, uma psicoterapia anti-obsessiva, para que não permita que aquele pensamento obsessivo se instale em nós e desencadeie um processo de dores e de problemas que vão tanto nos prejudicar. Então que
a prece em nossas vidas seja constante, que ela seja presente em nossos caminhos a todo momento, a todo instante. E como jamais podemos esquecer que Jesus é o nosso modelo e guia, que nós não conseguiremos alcançar a elevação espiritual sem repetir os seus atos, sem colocar em prática os seus ensinamentos. Eurípides Barçanufo, no livro Sementes de Vida Eterna, nos esclarece: aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Conquanto emparedado no casulo carnal, torna-se o espírito livre que pode flutuar além das vicissitudes, em perfeita alegria ante a primavera eterna do mundo espiritual, de que já participa na busca do sol do amor, que é o supremo governador da terra, nosso modelo e guia, Jesus. Então que nós possamos compreender, meus irmãos, que só de conhecer o Mestre, assim como Eurípides disse, o nosso processo de libertação interior já começou. Então, nós temos todas as condições de nos tornarmos pessoas melhores, de buscar o que há de melhor, porque na citação de Jesus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim brilhe diante dos homens a vossa luz. Porque a busca e o esforço pela melhoria íntima transformam os nossos espíritos profundamente, trazendo luz para a nossa vida e, consequentemente, iluminando a vida de todas as outras pessoas, de todas aquelas que estão ao nosso lado, que têm algum tipo de convívio conosco ou que ainda vão ter. A vida não acaba com a morte do corpo físico, meus irmãos. Há muitos milênios, nós estamos adiando a nossa transformação moral e espiritual. Nós estamos aí há milênios repetindo os mesmos erros, causando as mesmas dores, não só a nós, mas como a todos aqueles que estão ligados a nós. Nós estamos num processo de transição planetária, onde só permanecerão no planeta Terra os espíritos comprometidos com a mudança e com o bem-estar do nosso próximo, representando as vontades de Deus, representando os ensinamentos de Jesus. Então que nós possamos nos empenhar com muito esforço, com muita dedicação nesse processo de melhoria íntima, nesse processo de colocar em prática a reforma íntima. Que nós possamos agir agora e não perder mais essa oportunidade. Porque talvez, quando a próxima chance vier, nós não teremos condições tão propícias ao nosso melhoramento e talvez muitas dores estarão ao nosso lado, estarão na nossa vida para a gente buscar essa melhoria. Então que nós possamos colocar em prática, assim como Jesus disse, amemo-nos, vamos nos amar, vamos proporcionar ao nosso próximo tudo aquilo que há de melhor, que há de bom em nós, não esperando que ele nos retribua, mas é melhor dar que receber, é melhor amar que ser amado. Meus irmãos, era essa conversa que eu tinha para a nossa noite de hoje. Agradeço a presença de cada um. Relembrando, você que não fez o tratamento espiritual, que não deu início na sua triagem fraterna, ficou talvez um pouco perdido nessa aula, mande a sua mensagem na terça-feira, faça a sua triagem, participe deste momento tão maravilhoso que é o tratamento espiritual e que o Mestre Jesus possa te auxiliar nessa busca da melhoria íntima. E a todos vocês que estão aqui conosco, já fizeram a sua triagem, tenho a certeza, e eu sempre gosto muito de repetir isso, vocês não estão sozinhos nessa caminhada, vocês não estão sozinhos nessa busca da melhoria íntima. Que o Mestre Jesus permaneça ao seu lado e que você continue tendo forças para continuar a caminhar. E se não tiver, recorre a Jesus a todo instante, porque o nosso fardo com ele é leve e o nosso jugo é suave. Nós vamos passar agora para o momento do passe magnético, onde é importante que vocês tenham ao lado a sua garrafinha com água, o seu copinho com água, que será fluidificado durante o passe magnético e que faz parte do tratamento para você utilizar essa água aí durante toda a semana. Após o passe, eu volto para a gente fazer a nossa prece final. Até daqui a pouco. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada.
Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Meus irmãos, então que Jesus continue amparando a cada um de vocês, a todos nós, Ele sempre está conosco,
mas nós que precisamos nos esforçar para estar com Ele a todo momento, colocando em prática o vigiai e orai, mantendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos elevados. É um pouco difícil, às vezes é muito difícil, mas que nós possamos nos esforçar nessa tarefa, porque Ele está ao nosso lado a todo instante e nós somos capazes e vamos conseguir superar as dificuldades, vamos ter força, coragem, doçura, muito amor no coração para enfrentar o que for preciso, porque nós estamos ao lado desse mestre de amor e bondade. Então vamos fazer a nossa prece de olhos fechados, já envolvidos nessa sintonia de amor e misericórdia do Cristo querido. Possamos agradecer a Ele a chuva de bênçãos que foi derramada sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão envolvidas conosco. Não temos palavras, Senhor, para agradecer todo o Teu cuidado e amor com as nossas vidas. Que possamos, Jesus, sempre nos lembrar dos Teus ensinamentos, colocando em prática tudo aquilo, Jesus, que o Senhor vivenciou, que o Senhor nos deu de exemplo em relação ao nosso próximo, em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Fortalece-nos, Jesus, nesta caminhada terrestre, que tenhamos força, humildade, paciência para exercitar em nosso íntimo todas as qualidades necessárias para nos tornarmos homens de bem. Obrigada, amigo querido, pelo amparo e cuidado da espiritualidade conosco e que o Senhor permaneça em nosso lar, que possamos, ao deitar, para descansar o corpo físico, alcançar, Jesus, voos altos em espírito e compartilhar com os nossos irmãos benfeitores todo o aprendizado que eles têm a nos oferecer. Obrigada, Jesus, por nos ouvir e permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchauzinho.